Toda vez que a gente tem medo de algo, toda vez que você cria uma barreira daquilo que você não quer vivenciar, esse sentimento de não querer algo é justamente o que você acaba aproximando. A gente tem que ter muito cuidado com essa validação. Tudo aquilo que a gente não quer é aquilo que a gente acaba vivenciando. E aí, às vezes, a gente entra em conflito, né? Mas se eu não quero, como fazer então para mim não vivenciar aquilo? Eu tenho que começar então a vivenciar e a sentir aquilo que eu quero viver. Mas se eu criar a barreira que eu não quero falar com um determinado pessoa, que eu não quero passar por determinada ação, é justamente essa ação que a gente acaba se conectando. Parece algo meio místico pela falta do conhecimento, porque tudo aquilo que a gente não conhece, a gente acaba colocando como sobrenatural. E não existe isso. O problema é que hoje, cada vez mais que a ciência vem ampliando seus conhecimentos, ela vai nos mostrando que o que às vezes parece ser algo fantasioso, na realidade é apenas um tratamento sobre a própria física. Um exemplo: se a gente voltasse no passado hoje com um celular e mostrasse há 500 anos atrás para uma pessoa que eu consigo pegar uma imagem, gravar ela, imagem, áudio e vídeo, e mostrasse para essa pessoa, provavelmente alguma daquelas pessoas acreditariam que aquilo ali seria uma forma de aprisionar a imagem dela, seria uma coisa, um feitiço, seria algo místico, algo além da realidade humana. Assim quando começou também, né, as ondas dos rádios, a gente transmitir, imagina, hoje, nesse exato momento, quando a gente está em um local que tem um Wi-Fi, quantas imagens estão sendo transferidas naquele exato momento naquele local? Quantos acessos possíveis numa determinada frequência ali, que basta eu digitar um canal no YouTube e ele pode ter 20, 30 pessoas naquele mesmo momento, na mesma onda, chegando informações totalmente diferentes. Então, se a gente falasse isso no passado, poderia ser algo místico, porque a gente não conhecia, a gente não entendia como é que a imagem, como a informação pode ser transferida através de onda. Então, quando a gente ainda não tem a ciência de como é que a nossa mente funciona, como é que funciona o nosso campo magnético, que cada um tem esse campo magnético. Hoje nós temos, né, imagens que conseguem fotografar e ver essa energia saindo da gente. Um exemplo básico que você tem é quando a gente vê uma filmagem de infravermelho. Aquela imagem infravermelha, na realidade, é o calor que está emanando, né? Tudo que emana calor tem uma energia emanando sobre isso. Só que a nossa falta de conhecimento, a gente começa a achar que esse sentimento que eu não quero viver, esse sentimento daquilo que está acontecendo e eu não quero passar, quando acontece é algo meio místico, meio como se fosse um castigo. Na realidade, não. É porque aquilo ali está no seu campo vibracional. Aquilo ali está junto de você, aquilo ali está, né, presente na sua vida. Então, entender que mesmo aquilo que a gente, nesse momento, ainda não compreende, a gente acha que é um pouco sobrenatural, quando a ciência vai ampliando, mostra que passa a ser algo real e algo replicável. Tem um trabalho bacana do pesquisador chamado Masaru Emoto. Ele escreveu um livro em 2007 sobre o milagre da água. E ali ele fez um trabalho sobre uma pesquisa em que ele fotografava os cristais da água, colocados sobre sons diferentes, sobre frequências diferentes. E como a gente tem uma representação simbólica, né, aquela floco de neve, né, aquela estrutura do floco de neve, seria o cristal mais puro da água, dentro de um sentimento de melhor gratidão, que é o de amor e próprio de gratidão. Então, quando a gente faz isso sobre uma molécula de água, o nosso pensamento, o nosso sentimento, a música ambiente consegue mudar aquela estrutura, isso para a gente hoje é algo como se fosse místico, mas na realidade o que acontece? Todo som é uma frequência. E todo o nosso corpo, que é quase 70% de água, absorve essa frequência. Assim como ele absorve, ele também emite um tipo de sentimento. É uma coisa simples, quando a gente chega num local e às vezes a gente sente ali que o ambiente como se estivesse pesado, como se eu não estivesse me adaptando, como se aquela pessoa não estivesse passando algo com confiança. É como se o meu senso de defesa estivesse percebendo que ali existem situações que não é algo concreto, não é uma informação coerente que está sendo passada. Então, essa realidade que hoje a gente ainda não consegue mensurar de uma forma tão simples como ligar um celular, mas é algo real. É algo que tudo aquilo que você pensa transforma e se conecta com o sentimento, isso começa a emanar hormônios. E hormônios, eles são perceptíveis por algumas espécies com a facilidade diferente da nossa. Um exemplo, um cachorro sabe quando você está com medo, porque o hormônio do medo, ele é exalado. Não é, às vezes, só a sua movimentação, mas aquela tensão, isso exala. O medo, ele tem cheiro.
alegria tem cheiro. Então, a gente tem um olfato e uma audição muito, vamos dizer assim, mínima perante algumas outras espécies na Terra. Então, quando a gente começa a compreender que isso tudo é exalado, tudo isso é emanado numa frequência, num processo em que a gente trabalha, a gente começa a aprender um pouco mais a vigiar. Toda vez que a gente começa a fazer esse processo de nos monitorar, a gente começa a estar buscando dominar a nós mesmos. E quando um ser humano aprende a dominar a si mesmo, ele começa a libertar da força que prende a maioria de todas as criaturas. Porque quem é meu maior inimigo? Quem é a pessoa que mais me prejudica na realidade, se não sou eu mesmo? Porque a pessoa que é capaz de dominar e tomar decisões por mim é somente a própria pessoa, somente eu. Não tem como alguém decidir por mim. Podem me induzir, podem me seduzir, podem me colocar pressão, mas a escolha acaba sendo da gente. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem escolha. O problema é que a não concordar com a escolha de alguns, não aceitar a pressão de alguns, não aceitar, vamos dizer, a sua própria opinião, é você bater de frente com toda aquela estrutura que já foi construída. E isso abala muitas pessoas. Isso tende a deixar a pessoa fora da sua zona de conforto. Porque defender a sua ideia é você sair do seu casulo, é você querer expor uma nova informação. E essa nova informação pode ferir algumas pessoas. Então, o autocontrole tem a frase, né? Goethe fala isso. O homem que domina a si mesmo, ele liberta da força que amarra todas as criaturas. Então, quando a gente consegue libertar dessa prisão que é essa vozinha, né, que eu chamo a minha de matraca, né, carinhosamente, que persiste em conversar com a gente todo o tempo, e muitas vezes colocando sobre situações que a gente não vai dar conta, que não é capaz, que não merece, que isso não vai dar certo, que tende a levar mais para o lado negativo, a partir do momento que a gente aprende a conversar com ela e a dominá-la, a gente ganha liberdade. Liberdade para realmente fazer decisões mais conscientes. Lógico, um adulto acima de 35 anos, ele tem 95% do seu tempo coordenado pelas suas emoções, coordenado pela sua parte inconsciente, pelas todas aquelas crenças. E validar isso o tempo inteiro é quase que impossível. No entanto, quanto mais a gente passa a ter essa concentração, quanto mais a gente faz esse exercício, melhor eu estou tornando o leme desse barco, melhor eu estou tomando a direção desse carro. Porque nesse exato momento, sabendo que eu não consigo controlar tudo, mas a todo momento que eu identifico que eu estou indo no caminho errado, eu posso fazer essa reprogramação do meu GPS. Eu posso parar, peraí, onde eu estou? Essa ação está me levando para aquela ação. Eu posso parar e mudar de ação a qualquer momento. Hoje mesmo, quantas coisas eu posso parar de fazer para mim na minha vida que não me leva para onde eu quero ir? Hoje mesmo, quantas ações eu posso colocar com pequenas doses que pode me proporcionar a viver o que eu quero? No entanto, se hoje eu estou num relacionamento que não estou me sentindo bem e eu não fizer alguma mudança sobre as minhas ações, qual a consequência de amanhã? Será que esse relacionamento vai melhorar? Será que vai ter algo para que realmente mágico externo aconteça e aquele relacionamento vai mudar? Se hoje eu não estou me sentindo bem no meu local de trabalho, se eu não consigo produzir o quanto eu desejo, ou se eu não me sinto bem com aquele tipo de atividade, se eu não tomar uma atitude de buscar uma nova área ou de buscar um conhecimento que eu tenha mais facilidade de trabalhar naquela área, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser daqui a 5 anos? Como é que vai ser daqui, com o tempo passando se eu não me aprimorar? Eu vou ficar refém de algo externo. Tornar construtor da sua própria história, tornar consciente daquilo que você está fazendo, te dá liberdade, mas tem um custo. Qual que é o custo? Começar a executar ações rumo ao seu objetivo. Porque o que o autoconhecimento nos dá como troféu primordial é sair fora do mimimi. Que num primeiro instante, esse ego nosso formado como sendo, sempre estando certo, sempre já sabendo as coisas certas, sempre tendo todas as respostas muito perfeitas e falando que a gente está fazendo o melhor de nós mesmos, não tem nos levado muitas vezes para o nosso objetivo, não tem nos direcionado. Agora, quando eu começo a observar que nhaca que eu estou fazendo na minha vida, quantas ações, quantas decisões que estão me distanciando do meu objetivo em vez de me aproximar. E tomando consciência dessas informações, eu realmente começo a me monitorar. E a cada dia, com doses homeopáticas, que não adianta eu querer me transformar de um dia para a noite, falar que a partir de hoje tudo é lindo, diferente, e eu só tomo decisões positivas, porque não é real. Nenhum ser humano passa por essa transformação de uma forma tão rápida. A velocidade depende do quanto nós estamos dispostos a fazer esse monitoramento e o quanto nós estamos dispostos a nos exercitar para alcançar o nosso objetivo.
Mas a cada nova decisão, a cada novo passo, se essas decisões e passos estão direcionados, não importa a velocidade, eu estou rumo aonde eu quero chegar. Essa velocidade depende do quanto eu tenho energia para cada dia colocar à disposição. E fazer essa análise diária, fazer esse momento, é necessário. Só que isso surge do nada na nossa cabeça. Do nada eu passo, opa, peraí, o que está acontecendo na minha vida? Se eu não parar para olhar o que está acontecendo, quando eu vejo, o relógio já bateu, o plim, já acabou o dia. Porque é tudo muito rápido, se você for ver. A gente entra dentro do piloto automático, 95% do nosso tempo a gente não está consciente, a gente apenas está executando ações. Então, ou seja, a cada hora eu tenho 3 minutos de consciência e 57 minutos apenas repetindo ações em padrões já instalados dentro da minha mente. E se eu não parar um tempo, olhar, peraí, as minhas ações desse último momento, desse dia, desse período, ele está sendo repetitivo? Está direcionado? Tem um propósito? Tem um porquê de eu estar fazendo? Se não tiver, eu apenas vou entrando dentro desse ciclo. A natureza nos fez dessa maneira, justamente para conseguir sobreviver nas eras mais difíceis, porque, vamos dizer, no passado, quando nós vivíamos na caverna, tudo era perigo. Tudo era perigo. Eu gosto muito de uma cena daquele filme Os Cruzes, aonde no final da tarde, né, onde veio essa questão da gente aprender a contar as histórias e gostar de histórias, o pai, né, revelando, colocando ali para a família o perigo que existia, né, e ali o chefe da família representa, né, tudo que vai fazer lá fora, paf, representa morte, né, desde um mosquito que pode transmitir uma doença a um bicho selvagem que pode te devorar. Então, esse medo, né, constante no passado era tudo perigoso. E realmente, só que hoje nós podemos encarar muitos nossos medos. A gente pode sair dessa selva que a gente viveu lá atrás e começar a vivenciar ela com mais coerência. Hoje nós temos ferramentas para poder nos defender melhor. Um vírus existe, mas em pouco tempo a gente está conseguindo algum processo para lidar com ele. Existem perigos reais lá fora? Existem, mas existem maneiras também para se defender, mesmo podendo sair de casa, mesmo não precisando mais viver dentro de uma gruta. Então, essa transição agora, para que a gente tenha uma melhor ampliação, para que a gente tenha conquistas reais, é necessário a gente começar a sair desse piloto automático e começar a trazer a nossa consciência a cada momento possível. Toda hora em que eu poder organizar, é como se durante o dia eu precisasse tomar várias pílulas homeopáticas. Vem cá, a cada hora, se eu tirar 3 minutinhos, esses 3 minutos de consciência para avaliar, como é que foi minha última hora? Minhas ações foram precisas? As minhas ações realmente estão sendo mudadas? Eu realmente estou me posicionando diferente no meu trabalho? Eu realmente estou buscando conversar diferente no meu local, na minha família, com meus filhos, com minha esposa, com meus pais, amigos, nesse tipo de situação? Eu realmente estou buscando fazer isso? Ah, não. Então, eu tenho a oportunidade de ligar esse GPS, né, e começar a mudar, começar a tomar ações diferentes. E somente quando eu trago para mim essa responsabilidade, aí sim eu consigo fazer a mudança. Porque, né, repetindo essa frase que a gente falou mais cedo, o homem que domina a si mesmo é libertado da força que amarra todas as criaturas. Um pensamento da época de 1770 praticamente, há quase 300 anos atrás, há 250 anos atrás, que é totalmente atual para o nosso tempo. Então, quando a gente começa a atualizar isso, a gente começa a ver que a receita para a nossa mudança, ela é uma receita antiga, que a maioria de nós conhecemos. No entanto, as ações, a maioria de nós não temos feito. No livro de Salomão mesmo a gente encontra, né, que o homem que consegue dominar o seu espírito vale mais que dominar uma cidade. Então, se a gente aprender a dominar a nossa própria essência, nós temos mais resultados, temos mais benefícios do que querer dominar cargos, dominar construções, dominar bens físicos. Não estou falando que bem físico é ruim, mas de nada adianta ter sem ser. A partir do momento que a gente domina o nosso ser, domina a nossa essência, aí sim a gente começa a conquistar coisas que realmente têm importância para a nossa existência. Se esse vídeo fez sentido para você, convido você a curtir, a compartilhar, para que a gente possa estar levando a outras pessoas também esse conteúdo. Um abraço e até mais.